entrada, eu diria, cavalar, né? Na altura do joelho, hein, Márcio? Foi, Tem nem que discutir, sem dúvida nenhuma, pisou Olha lá, na bola olha o Daronco. Agora, se ele tem o VAR para ajudá-lo, e o VAR o ajudou verdadeiramente, e ele cumpriu, a regra foi cumprida, Sim. o cara entrou violentamente, merecia ser expulso, não foi num primeiro momento, mas com a participação, porque os caras do VAR são integrantes e participantes diretos do jogo. Então foi lá, ele corrigiu, expulsou. E a atitude do Abel de ter ficado indignado com o lance, porque não foi expulso antes do VAR e abandonar o campo mesmo restando 2, 3 minutos? Realmente pode parecer estranho. Agora a gente vai ver a repercussão dessa saída dele de campo, porque ficou consignado um baita de um protesto contra o Daronco, né? A saída dele, como dizendo, com um árbitro desse eu não quero mais nem saber E ele do jogo. elogia o Daronco, ele disse que pra ele é um dos melhores Mas sabe por árbitros. que ele elogiou? Para não tomar uma súmula legal Mais depois. pesado. De ter vai, Só falta passa vocês quererem manteiga, punir o Abel agora dá porque ele uma- abandonou o campo antes. Ué, mas né? ele não é pago pra treinar o velho. time? Não, vocês estão de Você assistiu o brincadeira. último tango em Paris? O Marlon Brando passou Sim, a manteiga, opa, lembra dessa sei, cena? Claro, Márcio. Antes do salve, Dinei, Uau. sua avaliação do que foi o lance, o que fez o Daronco, podia ter dado vermelho direto. O Miller foi perfeito, não precisava do VAR. Já o vermelho o Daronco lá, ó, Ela não 5 precisava, metros do 5 metros. A entrada foi muito forte do Michael no Ender, que era vermelho direto. Em relação ao Abel, se eu sou jogador do Palmeiras, eu ia ficar pé da vida com ele, porque isso eu acho que é uma falta de respeito com os atletas que estão dentro de campo. Salve, agora é contigo. Ô, Rafa, vamos Vamos lá. O Daronco vai apitar eliminatórias da Copa do Mundo agora. O Daronco vai apitar Colômbia e Venezuela. Tá. O Daronco é cotadíssimo para apitar a final da Copa do Brasil, São Paulo e Flamengo. Então nós estamos falando de um dos principais árbitros do futebol brasileiro. Mas para mim o Abel está corretíssimo. Miller, Dinei, vocês que estiverem dentro do campo, é inaceitável vocês como jogadores, um árbitro tirar cartão vermelho pro Murilo, porque o Murilo reclamou. E permitir que o Mike dá uma entrada daquela Concordo. e considerar o mesmo cartão amarelo. Aí sim. Ou seja, expulsar por reclamação e por conduta violenta, só cartão amarelo. Márcio, você está correto. O VAR veio para isso. Mas o VAR veio para corrigir o que o árbitro não consegue ver. Sim, Aí é vendo. terceirizar o trabalho. Exatamente. Eu Ele no tá campo vendo, tenho que pô. apitar o jogo. Eu não posso transferir. VAR. E o Daronco é um árbitro que tem um histórico grande do VAR corrigir expulsões. Não é só um, não. Por que o Palmeiras está assim? Ceará e Palmeiras do ano passado. O Abel e a diretoria do Palmeiras foram reclamar do Daronco, que o Daronco não expulsou o jogador do Ceará. Mas por que o Abel não deixou o campo quando aquele gol do Vasco da Gama foi adiado? Posso molhar meu bico? Deixa ele responder. Pera, Silvestre. Tá responder. com a palavra ainda o salve. Eu não Eu tô falando só da postura do Abel abandonar o campo, porque sim. a comissão Isso é técnica do Palmeiras já disse que há um sistema. Mas quando toda a arbitragem, de um modo geral, disse a semana passada que o gol do Vasco da Gama foi legal, ninguém do Palmeiras abriu a boca. Ninguém pegou e abandonou o negócio, É entendeu? isso aí, pô, Ninguém também sumiu, que nem o é Garrafa isso aí. sumiu. É isso né? aí. Aí quando você some, aí isso você aí. some no Palmeiras, você some. Aí quer dizer que quando é pro Vasco da Gama, você fica lá, tranquilo, foi um bom jogo. Essa é a isso questão aí. que a gente tem que colocar. Então, a saída do Abel é uma questão de clube, uma questão de diretoria, uma questão de jogadores. O Dinei falou bem aqui, ok? O Abel fez um protesto da arbitragem, porque o árbitro teve uma conduta diferente. Porque quando eu falo que o Abel tá certo, é de reclamar porque que esse árbitro não expulsa no campo. Muito bem, dá vantagem e quase saiu o gol. Ele vê o lance e dá vantagem. Depois voltar e dar cartão amarelo, estando a 5 metros do lance. Só para falar aqui, no Fla-Flu, o árbitro deixou de marcar 2 faltas muito claras. claríssimas, Claríssimas. E o VAR terceirizado, Márcio, corrigiu o árbitro de campo. A terceirização do VAR. O VAR não é para isso. Mas qual é o E corrigiu. Qual E aí é o a comi- objetivo do e aí a VAR? Não é comissão- corrigir as falhas do árbitro em campo? Não. Ou melhorar a arbitragem? O objetivo nessa jogada, a entrada, Não. todo mundo aqui concorda que foi uma entrada para expulsão, não foi? O cara não foi expulso Até com o Michael. ajuda. Você viu como o Michael vai embora? Mas ele só volta a agradecer, né? Até o Mas é Michael. verdade. Mas então, se ele não... Eu acho que a discussão valeria a pena
é que se ele não tivesse sido expulso de campo. Mas ele foi expulso. Faltou personalidade Não, não. pro árbitro de expulsar. Gente, mas na pera um pouquinho. cara Uma do coisa é gol, você porra. discutir o erro de arbitragem, outra coisa é você discutir a correção do VAR. Pô, o jogador foi expulso. Há um exagero. Aí é que eu tô querendo chegar. Porque há um exagero. Ou seja, já foi dito há um tempo atrás no tal do sistema e ficou provado que não existia sistema nenhum. Porque erro de. Exagero é você ficar perseguindo o Abel desse Não tô jeito. não tô pelo perseguindo amor de Deus. ninguém. Não, Você não. e várias outras... Ô, Garrafa, Tô dizendo uma É o realidade. seguinte, Só para comparar, Silvestre, me permite. Vai. Eu concordo com você. A expulsão foi e o VAR corrigiu. Ponto. Certo? A cotovelada no Hendrick, do Atlético Paranaense, Sim. o VAR não corrigiu. Exatamente. E ali que veio o grande protesto. Tá. E que tinha que corrigir. Foi um grande erro. E que tinha que corrigir, Márcio. Claro. Ali. Mas Perfeito. então, se critica o cara que está comandando Não, mas o VAR. então É Márcio, essa mas a minha o tese. Salvo vai Toda explicar. essa discussão, Miller, é contra a falha do Daronco. E não se o jogador do Corinthians merecia ou não ser expulso. Então, mas tem um detalhe aí que o Salvo ele ia responder pra gente, é o seguinte, o VAR veio pra isso, Salvo? Não veio. O VAR não veio para corrigir a deficiência do árbitro. O VAR é para quê? Aquilo que o ser humano não consegue ver. Aquilo que é difícil no campo pela velocidade. Não é simplesmente duas equipes de arbitragem. Você tem um árbitro em campo que tem que cumprir, que tem que ser bom. Aquilo difícil, aquilo com grau de dificuldade, na velocidade, que a tecnologia mostra e que o árbitro não consegue ver no campo, porque eu deixei de ver várias situações e não tinha tecnologia, o VAR veio para isso. Aquilo que está encoberto não pode ser para aquilo que está na visão. Sabe por quê? Sabe a impressão que dá? Estou te falando como ex-árbitro de futebol. Eu prefiro não expulsar o jogador e ficar de bem com ele. E vou falar pro jogador, sabe o quê? Foi o VAR. Pô, eu não ia te expulsar, mas o VAR me chamou. Eu já encontrei com o jogador que falou para mim o seguinte, Garrafa, encontrei com o árbitro no aeroporto para tomar um café, e sabe o que o árbitro falou para mim? Porra, cara, eu não ia te expulsar, Mas o o VAR me chamou e eu fui obrigado a te expulsar. E era muito para cartão vermelho. Agora- Você entendeu, Márcio? Agora, Isso tá errado. agora, Silvestre, mestre, o Salvio, ele resgatou aquele lance do Hendrick, aquela cotovelada na cabeça Na do Arena da Hendrick, Baixada, lá. lá na Arena da Baixada. Foi realmente um grande erro de arbitragem, tá? Duplo. Duplo. Do árbitro e do do VAR. árbitro e do VAR. Ponto. Toda a imprensa, todo mundo falou. Foi realmente um erro. Né? Realmente um erro. E ali surgiu a história do sistema. Como também foi um erro no jogo contra o Vasco da Gama. Não Também- foi um erro. Como não foi um Não, erro? você pode interpretar o lance de várias formas. Foi muito erro. Não foi. Mas só você Pra que mim tá- não foi. É, mas- Pra mim não foi. Pra mim faz parte do mesmo lance Você do tem jogo. o lance aí, diretor? Quer ver? Inclusive Olha, tá aí eu li o lance, ó. protocolo, ouvi outros árbitros, porque tudo bem, o Salvo é especialista, tem a Muito central do erro, apito, Silvério. Então vamos deixar o tem a Silvério, comissão vamos de deixar o Salvo arbitragem, primeiro. mas eu também entendo de futebol, Salvo, tem não jogador... é outra jogada Ué, quando gente, o você Richard pode Rios- interpretar que é a mesma vamos jogada. começar do início, só um minuto, peraí. Vamos pôr o lance, o Salvio faz a avaliação e depois quem consegue discordar, eu não consigo discordar. Aí, ó lá, vai lá, Salvio. Primeiro, a bola não vem do jogador impedido. Olha o jogador do Vasco em posição legal. Tá lá o Richard Rios recebendo a bola. Aconteceu um pênalti sexta-feira no campeonato alemão do Borussia. Quem tiver a oportunidade de ver, muito igual. O jogador impedido, o jogador do Borussia recebe a bola em posição de impedimento, vai dominar a bola e comete o pênalti. E lá foi mantido o pênalti porque considerou uma nova jogada. Tá. Richard Rios tem plenas condições de fazer um passe. Aí agora, né? Agora, Sim. de fazer um passe. Na sua interpretação. Não. Opa, na sua interpretação de árbitro, ou de ex-árbitro. Me permita. Na interpretação de pelo menos 50 instrutores de arbitragem do mundo. Eu já ouvi outros ex-árbitros falando Eu- que você pode interpretar que infelizmente o Quem protocolo falou foi o dá pessoal da a CBF, ô dá Silvestre. a margem... Miller e Diney, eu consultei jogadores. Richard Rios, a bola vem doce, ele pode dominar, passar. bola tá limpa pra ele. Ponto. Ele tá livre. É essa a Tá interpretação. livre, ele tá sem Não tem pressão ninguém ali. no